Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E essa é a nossa segunda live desse mês do Setembro Amarelo com a nossa convidada especial, Viviane Castro, que vai continuar com o assunto, né, do mês de conscientização da vida e prevenção ao suicídio. E vai nos explicar que a conscientização desse tópico começa com a quebra de tabus e o tema de hoje é compreendendo os momentos de desespero, emoções profundas e a busca da esperança. Então fique aqui conosco, que você vai ter mais a oportunidade de entender mais sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu só quero avisar a vocês para seguirem as nossas mídias, como o Instagram, Spotify, o YouTube e o Facebook. Sigam praticadamente e compartilhem. Não se esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no canal, ok? Viviane, agora eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Viviane Castro, como o André falou, e eu sou psicoterapeuta, hipnoterapeuta, life coach e sou instrutora de prevenção do suicídio pela QPR Institute. E a QPR, só para lembrar vocês, que é fazer uma pergunta, persuadir a pessoa a buscar uma ajuda e referir ela a vários caminhos que ela pode buscar de ajuda, suporte e apoio. Já para vocês ficarem sabendo, eu moro nos Estados Unidos há muito tempo, então a linguagem sai um pouco agarrada de vez em quando. Conto com a ajuda de vocês de compreensão. E, por favor, anotem as suas perguntas, porque no final faço questão de responder todas, tá bom? Eu preparei uma apresentação para ficar mais fácil de vocês seguirem, porque é um tema muito complexo e mesmo na apresentação que eu preparei tem muita coisa que não está incluída, justamente por ser um tema muito complexo. E a prevenção começa a partir do conhecimento. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês toda a informação sobre os sinais e também como ajudar as pessoas a prevenir o suicídio, né? Ainda mais quando tem um momento de desespero. Então, eu vou compartilhar minha apresentação com vocês e damos início à nossa apresentação de hoje. Como eu disse, meu nome é Viviane Castro Rodrigues. Se você quiser me seguir na rede social, é no Harmony Self Healing. Podem mandar uma mensagem privada, eu respondo com todo prazer, perguntas, referências, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, sintam-se à vontade, tá bom? Então, começamos com a nossa apresentação de hoje. E a minha primeira pergunta é: quão familiarizado você está com a prevenção do suicídio? Às vezes a gente acha que é só falar algumas coisas e a pessoa é, vai te escutar. E o que eu também vou tocar no assunto aqui hoje, do que não falar para a pessoa e do que falar também. E como isso é um tabu, e se a gente vê alguns sinais, ficamos calados, porque se a gente acha que se a gente falar no assunto, vai acontecer. Ou se a gente deixa de falar, vai sumir, não vai acontecer. Então é importante a gente falar, a gente perguntar e ajudar a pessoa. Então está aqui o conteúdo do curso hoje, estatísticas. O que vai ser mais aqui dos Estados Unidos, eu falei algumas outras na outra live que a gente teve. Por favor, volta lá no YouTube, assista. Um conteúdo também muito bom e importante. Os fatores de risco, o estresse, fatores protetores, que é um dos mais importantes, na minha opinião. Sinais de alerta, considerações adicionais e a linguagem. A linguagem faz muita diferença. Então, terapeutas, essa também vale muito para vocês, porque somos terapeutas, mas quando se fala da questão do suicídio, a nossa linguagem tem que ser delicada e muito atenciosa aos nossos clientes. E o nosso papel, tanto como terapeuta quanto na sociedade. E o nosso papel que eu quero ensinar para as pessoas, qual é o papel delas, que elas podem aprender e ajudar alguém que tem a ideação suicida. Então vamos lá. O suicídio, ele é evitável. Por isso que é importante a gente aprender e falar sobre e conversar com a pessoa que está tendo suicidas, tá? Mencionei na última live sobre os dados, eles custam a sair. Então, está aqui um dado de 2017, que mais de 47 mil pessoas aqui nos Estados Unidos tiraram a sua própria vida. O suicídio é uma das principais causas de morte, tá? Entre as 10 causas principais de morte, a primeira é ataque do coração e em número 10 está o suicídio. E a correlação está com o uso de substâncias,
o que eles também podem usar substâncias químicas através do vício para poder terminar com a própria vida. Então, esses dados estatísticos, eles ficam um pouco perdidos, porque quando fazem os exames, eles colocam como se fosse uma overdose, e não um suicídio. Eles só colocam no caso que foi um suicídio, se a pessoa deixou alguma carta, deixou alguma mensagem para os entes queridos ou amigos, né? Status veteranos são aquelas pessoas que vão para a guerra, porque às vezes, dentro da guerra, eles cometem o ato de tirar a própria vida e aquilo ali fica perdido. Eles acham que a pessoa faleceu por um tiro no meio da guerra. A falta de apoio social, né? Na economia, a pessoa está em estado de pobreza profunda, passa fome, mudanças significativas na vida ou estressores, e aí que a gente fala de traumas. É, Podemos depois ter uma outra live novamente, porque eu já dei uma aqui sobre traumas, podemos novamente para poder recapitular tudo aquilo que o trauma faz na vida da pessoa. E intervenções são eficazes, sim, por isso temos que ter a consciência e saber como ajudar as pessoas. Então, estou aqui alguns fatores de risco que são os indícios, né, os indicadores do aumento de risco do suicídio. Podem ser tanto crônicos quanto agudos, e os crônicos são condições ou eventos passados. E a demografia a gente vai entrar um pouquinho na descrição do que isso quer dizer. Que geralmente não mudam, tá? E os agudos, eventos recentes ou condições potencialmente modificáveis. Então vamos lá, os fatores de risco para o suicídio no sentido demográfico. Demográfico é sobre região, é sobre grupos, é sobre cultura. Então são aí, machos, vamos falar, machos são os homens. Os homens têm mais tendência de tirar a própria vida do que as mulheres. Tá aí o LGBT, mas, né, hoje em dia são outras letras aí para incluir as pessoas desse grupo, e porque não existe uma aceitação social, né? E a própria pessoa não sabe como dizer aos pais, existe a não aceitação religiosa, então é um assunto também muito complexo. A pessoa ela fica sem saber o que fazer, né? Então ela vai guardando aquela angústia. Pode entrar em estado depressivo, pode começar o uso de drogas ou álcool, né? Então eles estão incluídos nesse grupo também. Solteiro, divorciado, separado, viúvo. Quando você tem uma perda, assim, de repente, principalmente quando você quer seguir numa relação, vamos supor, de divórcio, né? Tá ali o casamento, você quer seguir com o casamento e de repente uma notícia de divórcio, você não sabe o que fazer. E nesse caso, vai a separação da família, as condições econômicas mudam, as condições sociais mudam, então é um impacto muito grande na vida das pessoas. Adolescentes e pessoas com mais de 55 anos. Está vendo que tem uma brecha nesse meio? O que será que acontece nesse meio tempo, né? Vamos dizer aí entre os 21 aos 50 anos. O que acontece ali que tem, não é que não aconteça, tá? Mas ocorre mais com os adolescentes ou com os de 55 anos. A adolescência a gente pode perceber a puberdade, aquela pressão, por exemplo, de o que você vai ser quando crescer, né? O adolescente está ali preparado para ir para a faculdade, a gente sabe o que fazer. E ele quer sair, explorar, aí tem aquela pressão dos pais, pressão social, e hoje em dia as mídias sociais. O que a mídia social, sim, é uma maravilha para a gente aprender a interagir com as pessoas, porém, existe muito bullying dentro das redes sociais, existem incentivos, né, de outras pessoas, vamos fazer essa brincadeira, e todo mundo segue fazendo aquela brincadeira, o que pode levar a um óbito ou a um desespero do adolescente. E as pessoas com mais de 55 anos, acontece que elas estão ali, né? No meio da vida, de repente se encontra, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Tá chegando a aposentadoria, não tenho dinheiro suficiente, vou ter que trabalhar mais, eu tenho que, não comprei uma casa, fui despedido do trabalho. Então é aquela crise da meia-idade, que a gente chama, né? As pessoas que vivem sozinhas, os solteiros, aqueles que se isolam socialmente, brancos nativos americanos, os nativos americanos são os índios, né, americanos, porque praticamente tudo foi tirado deles aqui. Então, como eles não têm muito acesso social, não têm um apoio, e tem essa história toda de trauma por trás deles terem tomado a terra deles, né, eles estão aí no, um dos número 1 aqui nos Estados Unidos. E aqui a gente vai falar de algumas profissões. É muito estranho falar das profissões, porque a gente acha que nunca vai acontecer, principalmente com o médico. Por que pode acontecer com o médico? Ele trabalha, vamos supor, na sala de emergência. Ele vê tanta tragédia que aquilo ali, se ele não estiver preparado psicologicamente, pode começar a afetá-lo. E sim, psiquiatras também.
E no caso de psiquiatra, porque a gente está ali tentando ajudar, né? Eles, eu não sou psiquiatra, o psiquiatra está ali tentando ajudar e não consegue. E tem a questão de que eles têm acesso aos remédios, né? E, de novo, nesse caso, pode ser considerado uma overdose, não suicídio. Veterinários, tantos animaizinhos ali que é o amor da vida deles, né? Gatos, cachorros, até mesmo cobras. E quando ele começa a perder tudo isso, vai criando aquela tristeza dentro deles. Aí você imagina, vamos supor que é um veterinário e de repente vem um divórcio, vem uma perda, vem uma mudança drástica na vida deles, então vão só acumulando mais emoções negativas dentro da pessoa. Policiais, dentistas, a pessoa que está desempregada, né, aquele desespero, como que eu vou me manter, como que eu vou manter a minha família. E aqueles de origem culturais e religiosas. A gente falou um pouquinho disso da última vez, e eu não mencionei uma das culturas. Não é uma coisa da religião dos muçulmanos, mas eles pegaram isso como se fosse parte da religião, que são aqueles homem-bomba, né? Que eles fazem de tudo ao nome de Deus, porque eles acham que Deus tem o chamado e vai levá-los e que tem que destruir também ali parte da sociedade porque eles não concordam com alguma coisa. E, como eu disse, algumas culturas, como o Japão, é nobre, né? O suicídio, tanto que eles têm aquele parque para dar uma assistência melhor para a pessoa. Então, os fatores de risco, a gente vai falar agora na questão do quadro clínico, tá? Doença mental, como a gente já sabe, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, principalmente quando não são tratados, tá? E a personalidade, transtornos de personalidade, como agora na questão da aceitação da comunidade LGBT+, é uma questão, né? Os médicos debatem que é uma questão de personalidade, quando quer fazer essa transição de sexo e tudo mais, quando elas não se identificam com nada, às vezes, e isso causa muitas emoções diferentes dentro da pessoa também. O trauma psicológico pode ser por qualquer coisa, né? Depende de como a mente da pessoa vai processar uma situação, né? Ou vamos pegar aí a questão do 11 de setembro, né? Mesmo para pessoas que não estavam presentes, não perderam ninguém nessa tragédia, como elas pegaram essa informação? Pode ficar muito deturbada na cabeça delas e esse trauma começa a dominar a vida dessa pessoa. Trauma infantil, trauma depois de um acidente, de uma perda. Então, é muito importante a gente tratar o trauma, mesmo que não seja em questão de suicídio. Quando pegamos um cliente, precisamos prestar muita atenção se existe algum trauma mais profundo ali ocorrendo na vida da pessoa. De novo, o uso de substâncias, quem não dorme, quem tem problema com dormir, a nossa mente não para de funcionar, né? Mas o corpo tem que descansar. Então, quem não dorme ou dorme muito pouco, aquele cansaço físico vai alterando a mente também. Alguma dor crônica ou física, alguma doença terminal. E, de novo, alguns países têm suicídio assistido para ajudar a pessoa a terminar com a vida porque ela não quer mais sofrer. A perda de algum funcionamento físico, vamos supor, de repente, alguma paralisia. A pessoa não tem aceitação daquilo, entra numa depressão profunda e quer acabar com a própria vida. Dependência de outros para ter cuidado sobre a saúde. Você, principalmente as pessoas mais velhas, né, que precisam do cuidado de alguém. Você fica dependente daquela pessoa, você perde a sua liberdade praticamente. Então você, entre aspas, não quer dar trabalho para a pessoa. Então, assim, o suicídio tem muitas pessoas que não dão sinais, tá? Mas tem outras pessoas que dão sinais, mas não é apenas por um fator, tá? São vários fatores que fazem com que a pessoa comece a ter ideações suicidas. A depressão, o uso de substâncias, a perda de um ente querido, a mudança social. Então, isso que vai a um acúmulo de coisas. São vários fatores, não apenas um. Então, fatores de risco em relação ao indivíduo. Os históricos e tentativas de suicídio anteriores. Não é porque a pessoa tentou e não sucedeu que não vai acontecer novamente. Principalmente se a pessoa não segue uma linha de tratamento para ajudar em tudo que está acontecendo, alguma doença mental, algum trauma, problemas psicológicos. E o apoio, né, social, que seja no caso que a pessoa precisa. Um lugar para morar, alimentos, tudo isso. Histórico familiar de suicídio. E essa parte é muito triste, porque você vê uma linha ali que a pessoa começa a ter ideações suicidas a partir do momento que perde um ente querido. Lógico que também não acontece em todas as famílias. Porém, é uma coisa para a gente poder ficar olhando aquilo ali. Se a pessoa tem mudança de comportamento ou aquele luto dura por muito tempo, e o luto ele é tempo indeterminado, né? Mas aí você vai perceber no luto da pessoa mudanças de hábitos.
tá? A gente vai falar mais desses sintomas daqui a pouquinho. Histórico familiar de abuso, abuso sexual, vício, novamente, de qualquer tipo, tá? E principalmente hoje em dia, o vício no celular, a pessoa deixa de sair, de aproveitar a vida, e ela se tranca nesse mundinho, né? Então, ela começa o isolamento social e isso não faz bem para ninguém. Acesso a meios letais, tá? Então, principalmente se ela já tem todas essas, digamos, eu não gosto da palavra problemas, mas vamos usar essa palavra aqui agora. Se ela já tem esses todos os problemas, não está cuidando, não está buscando ajuda, ela começa a buscar meios letais para poder é, terminar com a própria vida. Aqui, novamente, barreiras no tratamento da saúde mental. E isso eu acho que é uma epidemia mundial. Não digo uma pandemia, mas uma epidemia mundial. O acesso é caro, às vezes não está disponível e saúde mental é tudo, né? O nosso próprio corpo físico, a saúde mental é o que comanda, o nosso cérebro comanda o nosso corpo. É, dor física, emocional, perdas antecipadas ou reais, outros estresses na vida. E aqui os fatores de risco na questão pessoal. Então a pessoa começa a dar sinais ou falar algumas coisas, tá? Por mais que ela não mostre, não demonstre, ela continua ativa, porque existe a depressão da pessoa que está muito ativa. Não quer dizer que a pessoa é ativa que uma depressão não pode atingi-la, né? Então ela começa a estar sempre muito triste, começa a falar, eu quero desaparecer, eu quero dormir para sempre, ir embora para um lugar, eu não quero voltar mais, eu quero sumir. Ela começa a questionar a própria existência dela, pensar em formas de fazer ou ter acesso a essas formas, né? Começa a ir muito ao médico e pedir medicações, né? Falar, eu tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali, e o médico, sem saber que ali existe algum problema maior psicológico, vai prescrevendo, né? Não é culpa do médico, o médico está ali para tratar a pessoa, e nesses tratamentos a pessoa pode começar a acumular esses medicamentos para poder, então, tomar os medicamentos e encerrar com a própria vida. Ela não consegue achar satisfação, motivo para continuar a vida, né? Tudo está dando errado. Nada dá certo para mim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para a gente mesmo, porque a palavra tem poder e a nossa mente está escutando a gente o tempo inteiro. E como vocês sabem, a nossa mente não sabe diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Então, temos que ter com a gente mesmo muito cuidado com o que falamos para nós mesmos ou pensamos, tá? É, como eu mencionei antes, distúrbio no sono, a pessoa começa a não se cuidar, né? Se ela se vestia super bem para ir para o trabalho, de repente ela já não se importa mais, ela não faz a barba, você percebe que ela não tem aquela higienização que tinha antes. Humor depressivo. O humor depressivo, ele é um bom sinal, tá? Porque às vezes aquela pessoa gosta daquelas piadinhas bem de mau gosto, então isso pode ser um sinal que ela está tentando ali se manter através daquilo, mas isso é um grande sinal que a gente pode perceber, tá? O uso de muito sarcasmo também. Tudo é sarcasmo, nada tá bom, né? Que ninguém faça. Começa a esquecer das coisas, que está ali no caso a deteriorização cognitiva, ela já não lembra nem de antigamente, nem de agora, você pergunta, porque no nosso cérebro, principalmente quando acontece muito trauma, o córtex pré-frontal, ele começa a se deteriorar, tá? Tanto que pessoas que fazem ressonância magnética do cérebro, ali se vê a mudança da massa e por ali dá para detectar, né? Às vezes sim, pode ser uma demência, um Alzheimer precoce às vezes, porém temos que juntar todos os fatores para identificar se a pessoa está tendo ideações suicidas ou não. A preocupação excessiva com o tema morte. Ah, não pode falar da morte, tem muito medo da morte, não sai de casa porque acha que alguma coisa vai acontecer. E ali o fator socioeconômico que eu já tenho mencionado, né? Principalmente o financeiro. O financeiro acaba com a vida de qualquer um, né? Vem o boleto, a pessoa entra em desespero. Desculpa aqui, uma falha, mas vamos lá. E agora, fatores de risco ambiental. Como assim ambiental? É quando a pessoa já tem essas ideações, essas falas, essas mudanças de hábito que são negativas, elas começam a buscar meios, né? E essa parte aqui é importante para família e amigos que conhecem alguém que está tendo essas ideações suicidas, está buscando ajuda e tudo mais, ou não. E se a gente é uma maneira que a gente pode ajudar, tá? Ela começa a buscar cabos, objetos pontiagudos, ah, barras de toalha para poder amarrar ali alguma coisa, porque não tem que ser necessariamente no teto para poder acabar com a vida sendo estrangulado, tá? Elas acham meios de uma altura que é
você nem acredita, né? Como a barra do banheiro, por exemplo. Não é uma altura que você acha que a pessoa vai conseguir se enforcar, mas sim, elas acham um meio disso acontecer. Dobradiças de porta, alguns ganchos, né, para ela pendurar em uma árvore, em alguma coisa. Então, a gente tem que começar a ajudar nesse sentido de afastar pessoas desses meios, tá? É difícil, muito difícil, porque a gente usa cinto. A pessoa pode ali buscar um cinto e esconder, né? Então, e aí na sociedade? Tem várias coisas que a pessoa pode buscar, vários meios que ela pode buscar para tentar acabar com a própria vida. Por isso é importante observar os sinais e buscar ajuda para a pessoa e ficarmos atentos. A gente não pode ficar com a pessoa 24 horas, né? Mas ficarmos atentos para ver se ela está seguindo essa linha aí de buscar meios de como acabar com a própria vida. Os meios mais comuns de tirar a própria vida são o enforcamento, estrangulamento, salto, que seria o pulo, né, pular de uma ponte, arma de fogo é uma das principais, porque você acha que a pessoa não tem acesso, mas de repente ela começa a conversar por aí e tem o alcance a uma arma que vai acabar com a própria vida, tá? E é o número um entre os policiais. E é muito triste isso, porque ele já tem ali o acesso a isso, está sempre na cintura deles, né? E, como eu disse antes, os remédios. Então, aqui, por que que a pessoa não busca ajuda a maioria das vezes? Porque dependendo do grau, a pessoa tem que ser hospitalizada. Eu não sei como a hospitalização aí no Brasil funciona, mas aqui a pessoa é hospitalizada quando ela está tentando se machucar ou machucar outra pessoa. Então, isso pode ser muito estressante para ela. Ela pode achar que nunca vai sair dali, é um lugar fechado, ela acha que é só para loucos, né? Que ali ela vai ser maltratada, uma vergonha para ela. Às vezes a família não quer que a pessoa seja hospitalizada porque existe aquela vergonha da sociedade, né? Aquela coisa de subordinar ao sistema, ter um outro adulto te falando o que falar, o que comer, o que fazer. Então, existe essa barreira para a pessoa buscar um tratamento, porque ela às vezes tem medo que o psiquiatra ou o psicólogo venha com esse lado de que a pessoa precisa de um tratamento mais profundo e uma hospitalização nesse caso. Então, nosso papel é reduzir, né, com segurança os estressores e fornecer uma atmosfera e informações mais terapêuticas. Por isso que a informação terapêutica é para a sociedade, por isso a conscientização. Informações terapêuticas no sentido de acabar com o estigma, acabar com as crenças limitantes de que a pessoa vai para o inferno, de que Deus não permite isso, porque são coisas que acontecem. Então, como que a gente pode prevenir? Como que a gente pode ajudar alguém se a gente tem essas crenças? Né? Então, quando a gente vai tentar ajudar alguém, a gente fala coisas como: ah, você não pode se matar porque você vai para o inferno. Então, isso não é uma coisa, não é uma forma de ajudar a pessoa não tem essa conscientização, porque a dor emocional dela é tão grande que ela não está pensando nessas coisas. E a maioria das vezes é um desespero tão grande que ela está sentindo que ela perde a fé. Por mais que ela tinha fé antes, ela perde aquela fé. Tá? Ela não busca ajuda nem de meios religiosos mais. Então, a gente já falou de uns fatores aí bem negativos, né? E também apontando os sinais. Vamos falar dos fatores protetores, para a gente estar ciente, porque sim, podemos prevenir e podemos salvar uma vida. Cuidados eficazes com a saúde mental, e a saúde mental é em relação à alimentação também, né? Existe essa conexão cérebro-estômago, e o nosso estômago é o que ajuda, produz alguns hormônios, como a endorfina ali, então essa conexão cérebro e a mente, adrenalina, tá? Então precisamos cuidar da nossa alimentação também, porque sim tem essa conexão. Um ambiente seguro e estável, e esse ambiente seguro vai começar em casa, tá? E é com a conscientização da família. Se a família não entende, se a família não se educa, como que esse ambiente familiar vai estar estável? E existe outro problema. Às vezes, o problema vem da família, né? Vamos supor que tem um tio que ainda mora com a pessoa, ou perto da pessoa, e foi ele que cometeu um abuso sexual, né? É uma situação que os outros familiares têm que olhar nesse sentido para poder ajudar a proteger a pessoa. Esse acesso restrito aos meios letais, de novo, é difícil a gente manter isso longe da pessoa, mas dependendo dos sinais que a pessoa dá ou que ela fala, ajuda a gente, facilita a gente a ter um meio, um ambiente mais seguro em relação a pessoa não ter acesso a esses meios letais. Oportunidade para participar e contribuir na sociedade, principalmente se ela está se isolando, sabe? Um incentivo do terapeuta para ela participar, fazer trabalhos voluntários, resolução de problemas. Por exemplo, a falta de dinheiro, como que a gente pode ajudar essa pessoa a conseguir um trabalho?
né? Como que a gente pode oferecer ali? Existem tantos cursos, a pessoa pode pensar assim, eu não tenho aptidão nenhuma, eu não tenho conhecimento. Existem tantos cursos grátis, né, na internet hoje em dia, tantos vídeos no YouTube para você aprender e ter um dom, porque às vezes a pessoa tem tanto dom, mas está ali escondido por tanta emoção negativa. Então, também ajudar na sobriedade, né? A questão do vício é bem perigosa nesse sentido, porque tá ali, a pessoa não consegue deixar de usar drogas ou álcool e quanto mais quantidade, melhor, né? Então, se ela está pensando em tirar a própria vida, ela vai usar uma quantidade que já não é do costume dela usar. A noção da importância do bem-estar. Então, como que a pessoa pode ter noção do que é um bem-estar? Você pode ajudar levando a pessoa para passear, não para mostrar que existe outras pessoas melhores, não é isso, mas para ela ver que ela também pode alcançar um bem social. Autoestima, nós terapeutas, hipnoterapeutas, trabalhamos tanto com autoestima e como é importante, né? Ajudar a pessoa como diz, levanta, põe uma roupa. Aquelas pessoas que começaram a trabalhar muito de casa, elas se deixaram ir, né? Houve esse isolamento social por conta da pandemia, e elas também já se deixaram, colocavam uma camisa, arrumavam o cabelo mais ou menos para poder trabalhar pelo computador, né, no Zoom ou Teams. E ela foi se desleixando. E depois, com esse isolamento social, não tem nada para fazer, vou fazer uma festinha aqui entre a gente mesmo, aí começa a beber, começa a comer besteiras, né? Que não comam besteira no fim de semana, principalmente no fim de semana chuvoso, assim, quer ficar bem confortável, são coisas normais. Porém, a pandemia trouxe muito disso para dentro dos lares. Há crenças positivas sobre o futuro. A pessoa que está tão doente emocionalmente, ela não vê um futuro melhor para ela, né? Então a gente tem que dar essa esperança para ela. E não é só falando, claro que é um tratamento multidisciplinar aí, mas a gente, os amigos, familiares, a gente tem que mostrar para essas pessoas, tá? Que sim, tem aquela luzinha no fim do túnel e que sim, ela pode alcançar muito mais na vida. Porém, tem a necessidade desse tratamento emocional, porque senão a pessoa não consegue sair desse ciclo. Em qual deles você acha que você pode ajudar os seus pacientes? Todos eles e até mais. E um que eu quero destacar aqui, a gente cuida muito da pessoa. E a família? Tem como a gente educar os familiares? Tem como a gente aproximar os amigos, trazê-los para a terapia? E nesse caso, eu sei que somos terapeutas, muitos vivem disso, né, que é da terapia, mas que tal fazer uma reunião com os amigos e com a pessoa, ou só com os amigos, de uma forma voluntária? Porque é assim que a gente vai poder educá-los e dar-lhes métodos de como ajudar o amigo ou o ente familiar, tá? Vamos lá, então a gente tem os sinais de alerta, que são indicadores imediatos de risco de suicídio, dando uma iminente situação, tá? Então, aqui estão alguns sinais. A pessoa perde interesse no trabalho, na escola, já não pratica mais seus hobbies, seus esportes. Ela começa a ficar antissocial, os amigos chamam para sair, ela não quer. E o que acontece muito nesse caso de amigos, a pessoa chama, hoje não. A pessoa chama de novo, eu tenho que fazer. Ela começa a conseguir desculpas, né? Aí aquele amigo, o que que ele passa a fazer? Não quer ir, já não chamo mais, né? Então aí vem mais um efeito na pessoa. Eu perdi essa amizade, né? Outra perda. É, a pessoa começa a falar de automutilação ou você vê, tá? Essa semana foi até um caso que a pessoa postou eu não sei se ela está aqui participando da aula, eu convidei, mas, e ela postou alguma coisa, um humor, né, que a pessoa tem um canal de humor, e sobre o suicídio, de uma forma engraçada, e eu fui lá e comentei que era um assunto muito sério, e ele me mandou uma mensagem, e a gente começou um debate ali, para descobrir que ele se automutilava, tá? Então, por que que a pessoa se automutila? Para acabar com a dor emocional. Ela acha que cortando, né? Que geralmente os cortes eles são bem superficiais, tá? Eles deixam marcas, deixam cicatrizes, mas é um corte superficial, não quer dizer que a pessoa está cortando o punho e sangrar. É para acabar com a dor emocional. E quando a dor emocional fica num grau tão profundo, ela começa a se cortar mais profundo, porque ali ela já está se testando, tá? Vai doer, tá? Então isso é uma coisa que a gente também tem que observar nas pessoas que já tiveram automutilação ou que continuam se automutilando. Então observe seus amigos. Aí no Brasil está muito quente, né, Lilian, que você comentou antes da nossa live aqui. A pessoa está de blusa de frio. Apesar de que no Brasil é comum, deu um ventinho Rio de Janeiro.
blusa de manga comprida, shortinho, chinelo de dedo, né? Mas se você vê que seu amigo já tem alguns outros fatores de risco, é importante observar e pedir para ver, tá? A pessoa não quer ir à praia, não quer ir a uma piscina com todo esse calor. Então, essa observação vale muito no caso de automutilação. Ela começa a buscar outros meios, tá? E começa a buscar informação na internet também. Eu, por exemplo, eu sou instrutora, né, de prevenção do suicídio, gosto de participar dessas lives para dar informação, então eu estou sempre na internet buscar mais informações. Porém, eu acho que a internet deveria ter um meio de barrar aquela pessoa que está buscando formas. Eu espero que com essa inteligência artificial agora, eles alcançam esse ponto e de uma forma que consiga dar, não sei, algum alerta para os amigos, familiares, para eles começarem a prestar atenção, né? E aí, no meu caso, teria que ter alguma exceção na regra, porque faz parte do meu trabalho. A pessoa começa a se preparar para a morte. De repente, ela faz um testamento, ela começa a tomar providências, ela começa a dar os seus bens materiais para alguém, como eu mencionei na última live, né? Ah, essa é a minha coleção de CD. Eu gosto tanto de você, eu acho que você vai gostar. Começa a escutar. Uma coisa simples que você nem se dá conta, né? Você está achando, nossa, ganhei um presente. A partir daí, você tem que começar a observar outros sinais. Pode ser que realmente é apenas um presente. O sentimento de estar preso, de ser um fardo para as pessoas, porque por mais que a gente pergunte se a pessoa quer acabar com a própria vida e a gente começa a buscar meios, ela pode achar que está dando um trabalho demais. Então, isso contribui para ela seguir nos pensamentos e a terapia ter um atraso no progresso, tá? A falta de propósito, o desespero, tudo isso, e, de novo, tem muitos mais. Mais sinais de alertas aqui. A pessoa recentemente perdeu um ente querido, perdeu um trabalho, perdeu um casamento, perdeu qualquer coisa, tá? E que causou um estresse muito grande e ela não consegue sair daquilo ali. Aquele sentimento de ansiedade, a gente trata tanto a ansiedade, né, com a hipnoterapia, e é tão bom porque funciona. Agitação, ela se sente humilhada, se sente aquela angústia, aí que vai levando a uma depressão mais profunda. Como eu mencionei aqui, começa a entregar as posses valiosas dela, a preocupação com a morte, que eu já mencionei, a mudança no comportamento. Por vezes a pessoa está tão depressiva, de repente ela começa a estar feliz. Pode ser o contrário também. Aí a gente acha, né? Nossa, meu amigo, meu irmão, meu pai, sei lá, quem que seja quem for, melhorou. Olha como é que ela está feliz. Então, isso é um sinal de preocupação também, essa mudança drástica do humor, tanto da depressão para a felicidade, quanto da felicidade para a depressão. Ela começa a correr riscos desnecessários, começa a dirigir mais rápido do que dirigia, começa a escalar montanhas, coisas que ela nem fazia antes. Sim, pode ser apenas um hobby, né? Mas, de novo, você tem que observar esse hobby com outros fatores, ver se se junta aí, né? Se aglomera vários fatores, porque aí sim é de gerar uma preocupação a mais. É, como eu disse, aí essa mudança de humor, mas ela também começa de muito calma, ela fica muito agitada. Tudo perturba, busca briga, discussões por qualquer motivo, né? Então você vê ali que a pessoa não está num estado mental estável. E, de novo, nem todos os fatores de risco ou proteção são sinais, né? São de significância importante, por isso que a gente tem que olhar todos os fatores, tanto como nos grupos, o tempo que isso está dando, porque a pessoa geralmente não vem da noite para o dia, né? Ela vai dando sinais e, de repente, ela tira a própria vida. Então, existe essa linha de tempo. Claro, quanto mais encurtarmos esse tempo e buscarmos ajuda para essa pessoa, é a melhor saída que temos para a gente, para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa buscar ajuda, melhore e tenha uma vida feliz, porque sim, é possível. É, a cultura, a religião, tudo isso. Alguns fatores são mutáveis e outros não, tá? Ela está muito feliz, de repente fica muito triste, mas de repente volta a estar feliz. Por isso que a gente tem que observar muito no humor da pessoa, porque às vezes a pessoa não tem o diagnóstico, nunca foi no médico, não tem um diagnóstico de bipolaridade, e isso é o que acontece, né? E bipolaridade são vários níveis, tá? Ela tem essa alteração de humor, de repente está muito feliz, vai conquistar o mundo, e isso durou uma semana e de repente não quer levantar da cama, não quer ir trabalhar, não quer ir para a escola, porque nunca foi diagnosticado com isso. Então, isso na vida da pessoa é uma coisa, entre aspas, normal. Não quer dizer que ela tenha ideações suicidas, mas, de novo, junto com alguns outros fatores, pode ser um sinal bem grande. Os sinais de alerta podem ser sutis ou invisíveis, tá?
E essa é a parte, a maioria elas demonstram sinais, mas às vezes são invisíveis, principalmente naquelas pessoas que sofrem com esquizofrenia, que têm paranoias, que têm alucinações, tá? Então elas não demonstram sinal, porque está tudo sendo planejado na cabeça delas, né? Indivíduos impulsivos, desculpa, que podem demonstrar menos avisos. Ela está sempre correndo perigo, né? Faz esportes radicais e a gente não percebe aquilo ali. Pacientes com intenção mais graves, tá? De novo, novamente, um câncer de estágio 4, a perda dos movimentos, uma cegueira, coisas bem drásticas que aconteçam no físico e bem-estar da pessoa. Então, por isso que as ferramentas de avaliação não são substitutos para um julgamento clínico, tá? A busca de um psiquiatra, psicólogo que vai dar esse diagnóstico, que vai saber melhor, né? Saber se a pessoa está realmente tendo ideação suicida é um dos principais fatores na hora de ajudar uma pessoa que está tendo esses pensamentos. Então, aqui agora umas considerações adicionais. De novo, os pacientes que são diagnosticados com transtorno psicótico, eles têm um perfil diferente, está tudo acontecendo na cabeça deles. Eles são menos propensos a dar esses avisos e ocorrem tentativas de superação, mas você vê que elas não duram por muito tempo. E os fatores de risco incluem agitação. A quitíse, desculpa, eu não consegui traduzir isso, mas eu explico agora o que acontece. A quitíse é quando a medicação que os psiquiatras dão, no caso de esquizofrenia, bipolaridade, a pessoa começa a tremer muito. Então, aquilo ali, ela começa a tremer a fala, tremer o corpo, não consegue comer, e ela pode achar que aquilo ali é um sintoma a mais para ela, né? Não, isso é um efeito do medicamento, e com o tempo esse efeito passa. Mas é importante também para o terapeuta, o psiquiatra, regular essa medicação, né? Porque pode ter uma combinação de medicações ou esperar aquele tempo ali da medicação passar esses efeitos colaterais e assim a pessoa melhorar, né? No caso da esquizofrenia, parar de ouvir as vozes, das alucinações. Então, é importante observar isso nos pacientes e, no caso, nós terapeutas e hipnoterapeutas, se vem um paciente que já toma remédios, é importante termos conhecimentos dos remédios, tá? Não somos médicos, não vamos prescrever, mas é muito importante saber os fatores do remédio que ajuda e os fatores que têm esses efeitos colaterais, porque assim a gente vai poder ajudar melhor a pessoa e dar uma orientação até, porque às vezes a pessoa fica perdida e não sabe retornar ao médico, ou ela para de tomar aquele medicamento, tá? Então é importante sabermos, fazer um estudo a mais, né? Ler uma bula de remédio. É importante perguntar sempre aos nossos clientes se eles estão tomando alguma medicação, porque assim a gente pode fazer aquela busca a mais, né? Conhecimento nunca é demais, né? Então vamos aqui. Existe uma linguagem que faz muita diferença na hora da conscientização, na prevenção do suicídio. É aceitável falar violência autodirigida suicida. Uma palavra meio grande, meio estranha, mas vamos supor que você decide escrever um texto, isso é bem aceitável, tá? É, suicídio, morte por suicídio. Então, eu vou pular aqui entre a morte do suicídio ou não aceitável, cometer o suicídio. A pessoa não está cometida a acabar com a própria vida, ela está cometida a acabar com a dor. Ou, naqueles casos culturais, ela está cometida a seguir a cultura ali, como aqueles homens bomba, né? Então, a pessoa não está cometida a isso, ela morre por suicídio. Ou ela teve uma tentativa de suicídio, que foi aquela que tentou e não sucedeu. Às vezes a pessoa fala, né? Ah, ela teve uma tentativa de cometer suicídio. Não, ela teve uma tentativa de suicídio. Então, ali, dando continuação ao não aceitável, suicídio completo. Como assim suicídio completo? Se ela teve uma tentativa de suicídio, a pessoa fala, ah, foi um suicídio incompleto. Ela teve um suicídio bem sucedido, como assim? Né? E eu já escutei muito dessas coisas nas palestras que eu dou por aqui e nas aulas que eu dou da instituição, do QPR, as pessoas falam isso porque vem de culturas. Então a gente tem que se reeducar na fala. Dou um outro exemplo. A pessoa não é a doença, tá? Ah, eu sou diabética. Não, você tem diabetes. Ah, eu sou cardíaca. Não, você tem um problema cardíaco. A mesma coisa vale para as doenças mentais, tá? Ah, ela é esquizofrênica. Não, ela tem esquizofrenia. Ah, você é bipolar. Não, você tem bipolaridade. Importante, porque a pessoa não é a doença. Então, a partir do momento que a pessoa aceita aquilo, primeiro, ela não vai achar que nenhum tratamento vai ajudá-la, que a doença faz parte dela. E a gente de fora também começa a olhar a pessoa como uma pessoa doente, né? Como uma pessoa que é diabética.
Você deixa de comer uma sobremesa porque você está vendo uma doença ali na sua frente, se você saiu para jantar ou com a pessoa, né? Então, assim, temos que reeducar a nossa linguagem, tá? É difícil no princípio, às vezes, tanto tempo que eu ensino prevenção do suicídio, às vezes eu me pego, mas é de tanto escutar dos outros, aí eu me corrijo na hora. Então, se eduquem nessa forma, tentam falar a partir de agora da forma correta, porque só assim que vamos conscientizar as pessoas que também precisam mudar essa linguagem, principalmente na sociedade, porque é assim também que vamos acabar com o estigma que existe por trás do suicídio. Gesto suicida, ato manipulador. Às vezes a pessoa fala, né? Ah, eu quero acabar com minha vida, eu queria dormir e nunca mais acordar, quero sumir, não aparecer nunca mais. As pessoas acham que ela está manipulando, tá? Eu vou me matar, se você não fizer isso, vou acabar com minha própria vida. Leve a sério. Eu falei na última live e repito. Cão que ladra morde sim, tá? A pessoa, quando ela começa a falar, da demonstração através da fala, já é tipo o último grito de ajuda que ela está pedindo. E a gente vê isso como uma manipulação. E a gente aprende cachorro que ladra não morde, então a gente acha que nunca vai acontecer, né? Então preste atenção sim e não é manipulação. Vou repetir aqui o que eu falei na última live também. Quem não quer atenção, né? Então você acha que a pessoa está tentando te manipular, chamando atenção, mas não é quem não gosta de atenção. A gente posta na rede social querendo atenção. Ah, porque eu gostei muito da minha foto. Tá bom, deixa aí no seu telefone, se é só para o seu gosto. A gente postou porque quer que as outras pessoas vejam. A gente está chamando a atenção daquelas pessoas, né? A gente quer aquele like, quer aquele comentário. Então, nunca pense que é um ato manipulador. A não ser, lógico, que você encontre um paciente que tem o distúrbio narcisista, tá? Então, aí já é outro caso e a gente pode ter uma live depois também sobre isso, tá? Então, vamos lá. A linguagem faz a diferença, né? Então, tá aqui o que a gente não pode falar para a pessoa. A pessoa vem para você com a confiança, pedindo ajuda, tá ali te falando, contando com o seu apoio, né? Aí, de repente, a gente fala: Ah, tu tens que sair dessa. Isso não é para você, imagina. Você pensa muito negativo. Sai, vai se divertir, você tá precisando disso. Você fica muito isolado dentro de casa. A pessoa já não tem aquela vontade, né? A gente fala essa coisa, a gente não entende aquela dor profunda, aquele medo que ela tem de sair de casa, que acha que alguma coisa vai acontecer, que ela vai morrer, né? Falar para ela ser forte, que existem pessoas em situações piores. Essa é uma das piores para mim, tá? Porque, sim, existem pessoas em condições sociais bem piores do que a dela. Às vezes ela tem uma casa, uma família legal e tudo, mas sofreu bullying, ninguém sabe disso, tá ali, né? Corroendo a pessoa por dentro. E falar que tem pessoas na condição pior não vai mudar a emoção e o sentimento que aquela pessoa está sentindo. Você tem que parar de ter pena de si própria. Você sempre se faz de vítima. Para com drama, né? Você não faz esforço nenhum, você é preguiçosa. Você só procrastina. Então, e aqui, a pior. Você está sendo egoísta. Você já imaginou a tristeza que seus pais, seus familiares, seus amigos vão sentir? Aí a gente tirou o foco da pessoa que está ali gritando por uma ajuda e colocando nas outras pessoas. Ou seja, ela que está ali com você não é importante. As outras pessoas em volta é que levam a importância nesse caso. Então, ensinar a sociedade a mudar essas falas vai ajudar na conscientização e na prevenção do suicídio. Então, o QPR está aqui, ele é uma linha de conhecimento maior do que essa apresentação aqui que eu estou dando. A gente entra em mais detalhes sobre o assunto, damos mais exemplos de como acontece, de como a pessoa sente, de como ela busca meios, e vale a pena. E o QPR ele é dividido entre escolas, e na escola vai depender, né? Até a quarta série, da quinta à oitava, no colegial. A gente tem uma metodologia para cada faixa etária. As profissões também tem uma para cada, então, dependendo do meio que quer ter aquela conscientização e aprender mais sobre o suicídio, a gente tem uma apresentação diferente. Claro, a gente fala do geral, mas a gente ali tem essa apresentação diferente. O que é importante também, nós como terapeutas, aprender essas diferenças, porque da forma que eu vou conversar e que eu vou ajudar uma pessoa de 55 anos, não vai ser a mesma forma que eu vou ajudar uma pessoa que está ali na quarta série e está sofrendo bullying, e tem problemas em casa, passa fome, né? Então é bem diferente. E também a questão da profissão, né, do adulto. Sexo no sentido de homem e mulher. A mulher é bem diferente do homem. A mulher, ainda por cima, ela é muito mais emocional, né? A gente tem os hormônios ali da pré-menopausa, menopausa, da TPM, né? A gente tem todos esses sintomas. Então,
você não vai ajudar o homem da mesma forma que vai ajudar uma mulher. Então, a gente precisa ter um conhecimento a mais ali. É dentro do treinamento do que o pior é que a gente tem mais uma apresentação completa, né? E como trabalhar em equipe e com as redes de apoio que damos ou que temos que buscar para a pessoa. Então, a abordagem do suicídio é o suicídio zero, tá? A gente entende que o zero é impossível, né? Mas um suicídio já é muito. Então, por que 47 milhões nesse caso aqui dos Estados Unidos em 2017? Né? Isso é um absurdo, é uma epidemia. Então, a gente tem que promover, né, a conscientização, a educação, a reeducação e buscar as formas de ajudar as pessoas, né? Focar na redução nos erros que a gente comete na fala, no tratamento da outra pessoa, na segurança, seguir um quadro de prevenção sistemático, né, principalmente na clínica, e aplicar um conjunto melhores de formas e ferramentas. Por isso que essa área está se abrangindo tanto, tantos estudos estão acontecendo sobre isso, e agora também a neurologia envolvida na prevenção do suicídio, para eles entenderem o que acontece com o cérebro da pessoa. Tá? E aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, o futebol americano, por exemplo, futebol americano já escutaram falar, né? Mas na questão do futebol americano, aquelas batidas que eles dão, né? Isso acontece, uma contusão no cérebro, e isso vai mudando a pessoa, comportamentos e tudo mais, que pode levar a uma depressão, ideação suicida, ou até mesmo a morte por suicídio. Está tendo um estudo grande sobre isso aqui, então eles têm observado os cérebros dessas pessoas, né? Feito um estudo grande, tem uma linha grande aqui para voluntários. Então, depois, se a família aceita fazer uma autópsia, no caso de suicídio, eles fazem essas comparações. E isso para poder ajudar a medicina, ajudar o desenvolvimento de medicações, no desenvolvimento de apoio socioeconômico, apoio terapêutico, apoio social, e está sendo bem interessante. Eu espero que a ciência atinja esse patamar, porque quem sabe um dia a gente tem suicídio zero, né? Tá aí o Elon Musk já falando que logo, logo já vai ter o primeiro ser humano, né, com um chipzinho aí implantado, que vai mandar sinais do cérebro para o corpo, curar doenças, né, ativar células boas, as bactérias boas no estômago e tudo. Bem interessante, né? Até onde que isso vai, não sei, mas quem sabe a ciência encontra um chip que é só realmente para esse bem, né? Uma forma de tratamento e vida. Então, o nosso papel na prevenção do suicídio é a identificação, o direcionamento, observar os riscos, os fatores de proteção e as intervenções eficazes. Qualquer tipo de intervenção pode começar a ajudar a pessoa a ser eficaz, tá? Não quer dizer que você tentou ajudá-la e a pessoa assim cometeu o ato, cometeu, tá vendo? Começou, morreu por suicídio e não é a sua culpa, tá? Você fez aquilo que você podia com o que você sabia, com o que você tinha, mas você, de certa forma, tentou. Porém, quando a gente sabe dos fatores de proteções e das intervenções eficazes, as chances são maiores da gente ajudar aquela pessoa, tá? E o tratamento é multidisciplinar e a gente tem que colaborar em todas as áreas. Porque às vezes o paciente passa aí a uma igreja, por exemplo, vai no psicólogo e vem a gente, então a gente perde essa linha de comunicação ali. Principalmente se ela sofre de algum distúrbio de personalidade, por exemplo. Né? Ela fala uma coisa para um, para outro, quando vem até você, fala outra coisa. Então é importante essa colaboração. Por isso que eu digo, nós como hipnoterapeutas, ou se você é um psicanalista, por exemplo, é importante ter essa colaboração com a família, novamente, para a educação da família e saber dizer à família como ela pode ajudar dentro do leito familiar ali, tá? E além de manter outras pessoas seguras também, porque falamos também na última live, né? Esse tiroteio, essa morte em massa, a maioria é porque eles querem tirar a própria vida, só que estão ali num ato revolucionário, sabe-se lá o porquê, né? Sofreu muito bullying, aí acha que precisa extravasar aquela raiva toda antes de tirar a própria vida. Porém, muitas delas também não têm coragem de tirar a vida. Então, tem esse fator de que ela quer cometer essa destruição toda, né? Matar outras pessoas, e espera os policiais chegarem para atirar contra ela, porque ela não tem coragem de tirar a própria vida. Né? Então, observar os sinais nessas pessoas, comunicar com a escola, tá? Comunicar com assistentes sociais. Precisamos realmente estar bem envolvidos nisso. Então, ações específicas do nosso papel, fazer perguntas diretas.
Você pensa em tirar a própria vida? Uma das coisas que esse psicólogo e psiquiatra faz nas primeiras sessões é uma dessas perguntas, né? É importante porque às vezes a pessoa vai falar e ela vai ver que você tem a preocupação e que você está ali para poder ajudar, tá? É, ativar protocolo de emergência, dependendo da situação, se você vê que a pessoa está ali já se preparando, você vê os meios, sim, liga aí, qual que é o número no Brasil da polícia, ou o número da prevenção do suicídio, chame esses números, porque a pessoa está realmente aí já para passar por esse ato iminente e precisa de ajuda, intervenção imediatamente. E sempre mostrar uma atitude positiva com a pessoa. Fica preocupante pra gente. A gente começa a ficar triste, começa a ter um estresse a mais, porém passar para ela essa esperança, né? Enfatizar fatos de realizações e que você vai estar ali por ela e que ela pode contar com você, né? E você, com certeza, estar ali disponível, não apenas falar. Ser solidário, consciente, bem ativo e todo mundo pode fazer uma diferença no fim das contas. Então, mais algumas alternativas aqui, você se conectar com a pessoa, valida os sentimentos dela, as emoções dela e as situações que ela está apresentando para você. Para ela pode ser verdade aquilo tudo. Para você, você pensar, isso é besteira, mas não, para ela é verdade. Novamente, promover a esperança, estratégias de enfrentamento do cliente, se for no caso do terapeuta, como entrar em contato com outras pessoas na hora que bater aquele desespero nela, né? E a redução dos riscos ambientais, se for possível. Vou pular essa partezinha aqui, porque isso é mais para um quadro clínico hospitalar. Aqui a gente tem uma discussãozinha. Entre a turma, eu preparei isso aqui para discussão, que a gente tem sempre depois da nossa live. A gente pode discutir isso aqui. E lembre-se que as nossas ações cotidianas contribuem para o bem-estar das pessoas e a gente pode fazer uma diferença e a gente pode salvar não apenas uma vida, a gente pode salvar várias vidas. Obrigada por ter me escutado, eu espero que tenham aprendido. E agora eu vou abraçá-la para perguntas, comentários, histórias. Mas olha, Viviane, a Marinês botou aqui no chat, eu vou ler aqui, ó, ela fez uma pergunta. Quando a pessoa sinaliza a intenção, porém não aceita ajuda terapêutica, como devemos proceder? Colocar acompanhante 24 horas? Não. Ou sim, né, se for possível, persuadir. É a persuasão, tá? Novamente, meu caso, o pai da minha filha faleceu por suicídio e as pessoas à sua volta não tinham conscientização, né, para elas poderem persuadir ele a buscar ajuda. Ele teve vários, demonstrou vários sinais e não teve aquela persuasão. Sim, vai buscar uma ajuda, né? Eu estou aqui por você. Mas deixava passar o dia a dia, o cotidiano, via mais sinais, via mais tristeza, mais depressão, e não teve aquela persuasão da pessoa buscar uma ajuda. E não tem que ser, de princípio, só aquela ajuda clínica. Pode ser uma ajuda com um grupo local da sua sociedade, da sua cultura, pode ser a religião, uma ajuda, a princípio, né? Qualquer ela que seja, mas a gente tem que persuadir nesse sentido. E, de novo, a pessoa pode realmente não aceitar, mas é aí que vem o nosso papel, né? De comunicar aos amigos, a comunicar a famílias, aos familiares, porque assim elas também vão prestar atenção, porque a gente não pode ficar com ela 24 horas, mas as outras pessoas podem estar alerta e isso pode despertar também aquele apoio a mais que a pessoa vai ter, né? E isso vai ajudá-la, porque ela ainda nesse momento não entrou naquele túnel, né? Que é aquele túnel que a pessoa não consegue ver mais nada, não consegue nem ver a luz no fim do túnel, então ela ainda tem, ela ainda está escutando, ela ainda está processando. Então, por isso que é importante a gente persuadir e principalmente incluir as pessoas. Não, você não está invadindo a privacidade dela, porque a partir do momento que existe um perigo, não existe privacidade. É a mesma coisa, vamos falar aqui da violência doméstica, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mexe. A mulher mete sim, porque é assim que a gente vai ajudar as pessoas. É isso aí. Bom, aí você estava comentando, né, das pessoas, né, que às vezes você precisa não tirar, botar, que nem a pessoa às vezes quer mostrar que ela está precisando de uma ajuda em que o foco é ela, né? Uhum, E às vezes você vira e começa a falar, não, mas já pensou se você fizer isso? As uhum, pessoas vão, já pensou os seus pais, como é que vão ficar e tal? E você tira todo o foco, né? De fato. sim, A Lília até comentou que é verdade, as pessoas acabam cometendo esse erro, né? uhum, Isso é bem normal, né? sim. O que, Para dar o que, continuação aí rapidinho, de cortar,
É por isso que é importante, até mesmo no tratamento, a gente voltar o foco para a pessoa, porque a pessoa pode dizer assim, ai, eu não quero me suicidar porque eu tenho meus filhos. Como vai ser a vida dos meus filhos? Sim, isso ajuda a pessoa a manter o foco, a estar aqui. Só que como terapeuta, voltar o foco para ela, né? E o que mais tem para você também? Não só para os seus filhos, sim, você está aqui, dou todo apoio, seus filhos são importantes. E você, o que mais para você? Né? Voltar ela ao centro da atenção. Sim, verdade. Outra coisa também que a Lilian postou aqui, porque que você estava falando em buscar ajuda, e um local aqui de ajuda, né? No caso, seria a CVV, e ela Isso, botou aqui que é 188, né? Então já perfeito. deixa aqui Muito obrigada. anotado, se alguém precisar. E a Marcinha também perguntou, quando a pessoa, essa pergunta vai ser difícil, hein? Ai, Quando a, vamos lá. quando a pessoa expõe seu desejo de tirar a própria vida, né? Da dor que sente, né? Uhum. E a ajuda disponível é limitada. Sim, difícil a pergunta. E, infelizmente, é limitado. Esse é o problema todo. Novamente, trago aqui a importância da conscientização, não só nós da sociedade, como amigos e familiares, mas do governo, né? Para o governo poder disponibilizar mais ajudas terapêuticas para as pessoas. E é complicado, né? Complicado porque às vezes não está ali disponível. Aqui, por exemplo, eu não posso ligar para o nosso número de emergência e falar: olha, meu amigo está tentando tirar a própria vida. A pessoa tem que querer ligar. Por isso, é importante a persuasão da pessoa passar a mão naquele telefone e ligar. Esteja perto. Não, eu estou aqui com você. Não, não vou deixar nada acontecer com você. Mas liga, vamos buscar essa ajuda. Se você não gostar, a gente desliga. Fica ali do lado da pessoa e insiste. Eu não sei quais são ah, as vias que o CVV ajuda as pessoas, se tem algum psiquiatra, psicólogo grátis, né, que ela vai ter acesso àquilo ali, mas insiste para a pessoa poder ligar, né? Às vezes uma ligação e escutar um terapeuta ou uma voz diferente conversando com ela pode ser uma forma de dela buscar mais ajuda, né? E envolva ela sobre a conscientização do suicídio. É importante isso. De novo, não é porque a gente vai falar com a pessoa que ela vai fazer, né? E ficando calado não quer dizer que não vai acontecer. Então, a pessoa tem que estar ciente dos fatores positivos que tem ali, dela buscar ajuda, né? Nem que seja através de comunidades. Novamente, a internet hoje em dia devem ter por aí, eu não envolvo muito nessa coisa de grupos de Facebook nem nada, mas deve ter grupos ali de apoio, né? No Instagram eu sei que tem, porém, envolva ali com a pessoa, leia mais com ela sobre, porque sim, é escasso as formas de ajuda que a gente tem por ali, principalmente se a pessoa não tem condições de pagar um médico. Seu microfone está mudo. Aí. Ups, mas Ups. voltando aqui, a Lilian até postou aqui que, de fato, né, um grande passo, a pessoa querer já é um grande passo, né? Uhum. Parte daí. A Marcinha, a pessoa até tenta ajuda do CAPS. Tá, o CAPS aqui é um órgão, não sei se é estadual, acho que é estadual, e que também dá essa ajuda. Mas ela botou aqui, as pessoas até tenta ajuda do CAPS, mas é muito burocracia e uma lista de espera. É, Aí, E, vai, pode e, falar. e a Lilian falou que, de fato, o CVV faz o acolhimento, né? Então, pelo menos aí tem uma opção, né? Se um não está trabalhando, tem o outro. Por isso, Marcinha, que se esses meios de ajuda não estão contribuindo, ou tem essa demora aí que você disse, é buscar outros meios, que se lembra, é multidisciplinar, tá? É a família, são os amigos, a sociedade em si, né? Podem buscar aí grupos de apoio, a religião, qualquer modo que seja, até a pessoa consiga, né, ver um médico, porque às vezes o remédio é necessário, principalmente ali de imediato, né? E uma coisa, qual que é o número de emergência no Brasil? É 190? No caso, o CVV é para específico, porque é Sim, 24 horas eu, específico para esses casos, né? sim, sim. Eu É digo assim, problemas médicos. 188. Ah, sim, para problemas médicos, para emergência, é 190, Hum. 192, né? Aí uma saída, o 190. Aqui, pelo menos, os hospitais, eles têm uma ala psiquiátrica, né, que ajuda a pessoa ali naquele momento de emergência, porque é uma emergência. Então, assim, eles dão ali algum medicamento, uns Xanax, para ajudar de imediato,
com aquela ansiedade, né? Ou não sei, um outro tipo de medicamento aí, e chama a emergência. É uma forma de ajudar a pessoa também, porque às vezes o medicamento vai ajudar a pessoa a acalmar aquela ansiedade até que a gente consiga mais ajudas aí de um psiquiatra e um psicólogo. Aqui no Brasil, o que que acontece? Há pouco tempo, eles colocaram uma lei em que eles acabaram com todos os hospitais que tinham internações para pessoas de casos mais graves, né? E essas pessoas todas, eles direcionaram para os CAPs, e houve um questionamento muito grande, justamente do que a Marcinha colocou, de que os CAPs já não estavam dando conta sem essas pessoas que têm mais necessidade. Imagina agora. Então, realmente, é como você falou, nós necessitamos muito de que o governo ajude, né? Porque acabam as pessoas recorrendo ao governo, mas acaba também muitas instituições ajudando, né? Eu tenho visto, apesar das pessoas, né, falarem, né, do tratamento mental ser caro, eu tenho visto muitos grupos fazendo movimentos de atendimentos com valor bem baixo e até gratuito. Olha, Nós temos aqui as universidades de psicologia, em que várias têm atendimento popular, né? Para que a pessoa vá, e algumas nem pagam, outras pagam, né? Então, assim, é bem interessante, também é uma opção, né? Agora, realmente, como você falou, dependendo da região, o Brasil é um país muito grande, no caso, estou falando do Brasil, no caso, dependendo da região, isso é muito complicado e muito difícil, esse tratamento, infelizmente, né? Agora, com relação ao CVV, a metodologia e como o CVV trabalha, se eu não me engano, o Vila tem um conhecido que trabalha no CVV, inclusive já até é, ele já comentou aqui, e até convidaram ele para trabalhar no CVV, e é justamente isso, eles fazem um acolhimento, e conforme for, fazem um direcionamento, é um órgão bem, não como é que se diz, mantido pelo governo, são pessoas voluntárias que ajudam, e pessoas voluntárias que ajudam financeiramente, inclusive, para manter o CVV. olha que Então, não tem interessante. ajuda nenhuma do governo, tá? Uhum. É um órgão, é uma instituição, no caso, voluntária de pessoas, né, que ajudam. Então é bem interessante, né? É um movimento muito bom, Sim, né? muito bom. Parabéns. É, Aplausos pela iniciativa da sociedade, das pessoas, né, como ser humano. exatamente. Exatamente. A Márcia Santana falou que tem também as PICs, PICS, são práticas integrativas complementares de saúde. Eu não conheço esse, mas ela falou assim Eu que os sei que existe, mas eu não sei como funciona. Funciona? Alguém sabe? Oi, postinhos. gente. Tá com barulho de Funciona? máquina que tá batendo na minha máquina. Eu participo Funciona? lá, deixa eu fechar aqui, pera um pouquinho só. Ah, Eu participo nessa Pix, que uma amiga minha ela faz a meditação. E eu participo da meditação lá porque começou agora há pouco tempo. E as médicas encaminham aqueles casos que não estão tendo resultado. E eles vão para essas práticas integrativas e está tendo muito resultado. Até as médicas estão participando da meditação junto. Hoje, a secretária de saúde da cidade participou junto. Para ela Isso sentir. Eu percebi que ela está depressiva. é Então, regional, então. eu acho que, não sei se, acho que dentro do estado de São Paulo tem, no estado inteiro, eu acho. a Se proposta que eu vocês, saiba do governo é ter todos os postos de saúde essas práticas integrativas. Eu aqui sei, em pelo menos Guarapari é bem forte. eu estou no Rio de Janeiro. No Rio, Uhum. tem alguns postos que têm isso, mas tem outros que não. Assim, não é algo assim, entendeu? Alguns têm, eles não Geral, têm né? tudo. Mas estão procurando colocar, né? Nesse lugar onde eu vou, hoje eu fui. Tem reiki, tem a meditação, que é o que eu participo dos corações gêmeos, tem reflexologia, auriculoterapia, todas essas práticas. E essa secretária da saúde que foi lá hoje, estão programando uma reunião para colocar em todos os postos de Araraquara. Eu acho que a maioria tem, mas muitos ainda não tem. Mas vai ter uma reunião com todas as enfermeiras, médicas de cada postinho, para estar colocando essas práticas integrativas. Legal, É. interessante. E está dando bom resultado, viu? Bom resultado. E também indicações que as pessoas conhecem, né? E vão espalhando por aí, são indicações que a gente pode dar para as pessoas e persuadir a pessoa a participar, né? Dessas interações, desses grupos.
E o importante é que são dores, né, que o problema mental, né, psicológico e tal, causa dor no corpo inteiro. Então, a pessoa com remédio comum não vai estar resolvendo. E nessas práticas integrativas, a pessoa se sente acolhida, ela se sente importante. Excelente. Tem que ver. No primeiro dia que ela participa, você já vê o semblante da pessoa mudar. Se Ela sente acolhida. se sente acolhida. É muito gostoso, é muito legal. Deixa eu, Olha, gente. Peraí, então vamos fazer o seguinte. Eu sei que a Viviane até disse aí que tem um casinho aí que a gente pode discutir. Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa encerrar aqui porque a gente já passou de 1 hora, para não ficar muito longo. Vamos encerrar aqui a gravação e a gente continua discutindo isso daí. Tá ok, gente? Então, Viviane, eu sei que você já no começo postou algumas suas redes sociais, né? Você quer falar alguma coisa sobre suas redes sociais? não precisa, tá bem. Tá, então eu de qualquer jeito vou deixar aqui na descrição do vídeo, quando for postar ele, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, entra lá. Vou deixar também a live da anterior, o link da live da nossa anterior, se alguém quiser verificar também, entra lá e vê. Então, pessoal, estamos terminando mais uma aula sensacional aqui que tivemos, lembrando a todos, para que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, para vocês pegarem lá todas as nossas próximas aulas, as comunicações das nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente à palestrante de hoje, Viviane Castro, a todos vocês que estão aqui ao vivo, presentes, né, e você que está aí nos escutando no Spotify ou assistindo, e a você também que está aí assistindo no YouTube, já deu seu like, e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente, assim mais e mais pessoas terão essas informações, ok? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Muito obrigada.